A coexistência de um quadro típico de TEA com alguma outra condição, alguma outra síndrome, não é infrequente. Os exemplos são múltiplos, né? Um dos mais comuns é a sabida comorbidade, ou seja, a presença tanto de um quadro de TEA quanto da síndrome de Down no mesmo indivíduo. Várias outras síndromes podem ser citadas como exemplo. Síndrome de Angelman, síndrome de Prader-Willi, síndrome do X frágil, entre inúmeras outras. Quais são as dificuldades que a gente tem com relação a esse tipo de ocorrência? É que muitas vezes a síndrome, que eu chamaria de primária, a síndrome de Down, a síndrome de Angelman ou qualquer outra, tem manifestações tão óbvias e que chamam tanto a atenção que aqueles sinais e sintomas que permitem o diagnóstico de TEA podem passar desapercebidos. O inverso também é verdadeiro. Você pode imaginar um quadro de TEA muito evidente, em que os sinais e sintomas são muito óbvios e que muitas vezes a outra condição que também está presente não é identificada por muito tempo. Claro que quando você tem um TEA sindrômico, que é o nome que se dá a essas associações, você vai ter um quadro clínico que, na verdade, é uma mescla dos sinais e sintomas característicos da condição que eu chamaria de primária e a secundária, que seria o TEA. Você tem, por exemplo, certas sutilezas de comportamento, a presença de certos sinais e sintomas que correspondem a praticamente uma somatória daquilo que decorre de uma e de outra das condições presentes. Tem que ficar claro que quando eu dou o nome de primário ou secundário, eu estou apenas fazendo isso de uma maneira a tornar o assunto mais didático e não estou, evidentemente, estabelecendo importância no sentido de que ou uma ou outra são prioritárias no sentido do diagnóstico e do tratamento que deve ser feito. Qual é a importância de você identificar esses quadros sindrômicos? É que, obviamente, se você tiver uma síndrome, uma das quais eu mencionei, ou várias outras, em que o aspecto do TEA presente não é identificado, você corre o risco de estabelecer um plano de tratamento que provavelmente não será o mais eficaz. E, evidentemente, né, você vai ter que estabelecer um parâmetro para, dentro de um planejamento do tratamento a ser oferecido, que eu possa, da forma mais funcional possível, atender a ambas as condições presentes.